esse dia tão importante no combate ao glaucoma. Bem-vindo, doutora Raiza. Olá, tudo bem? Boa noite. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui mais uma vez, falando um pouquinho sobre os olhos, sobre a visão. E hoje, né, no dia 26 de maio, a gente decidiu fazer essa live, até meio que de última hora, né, para a gente falar um pouco sobre o glaucoma. No dia 26 de maio, que é o dia que a gente comemora o Dia Nacional de Combate a essa doença chamada glaucoma. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o que é o glaucoma, quais são os sintomas, será que tem sintomas, será que não tem? Como é que é o tratamento, doutora? É só com cirurgia, é só com colírios? E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o glaucoma. Tá ótimo, doutora. Essa é a doutora Raiza, pessoal, para quem não sabe. E, doutora, eu vou começar assim perguntando algumas coisas bem básicas, né? Por exemplo, nós temos uma população no Brasil hoje, 210 milhões de pessoas no nosso Brasil, vive no meio de uma pandemia que assusta, querendo ou não, assusta muitas pessoas. Mas o que mais assusta, no meu ponto de vista, as pessoas com problemas de visão é o medo de perder a visão, é o medo de ficar cego. E a gente sabe que glaucoma é uma das principais causas de cegueira, não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo. Então, diante disso, assim, qual é a sua orientação inicial? O que você diria assim para abrir essa live com chave de ouro? O que você diria para as pessoas que têm glaucoma, que tem ela ou então alguém na família tem essa doença? Qual é a sua dica, a sua informação inicial? A primeira informação inicial, mais importante, é você estar sempre na consulta, né, com o seu médico, oftalmologista, um médico que você confia, que tenha segurança e que ele passe todas as informações. E muito além do que a consulta com o oftalmologista, é importante também fazer a avaliação da medida da pressão ocular. Então, sempre na sua consulta você pergunta, doutor, qual foi o valor da minha pressão intraocular? Então, é importante você saber. Fazer a consulta regularmente, de 6 em 6 meses ou uma vez ao ano. Segundo dado, medir a pressão intraocular. Doutora, qual é o valor da minha pressão intraocular? Saber qual é o valor e você saber realmente esse valor. E terceiro, fazer uma avaliação. Quando você for no seu médico, pergunte, doutor, como é que está o meu nervo óptico? Que é justamente no nervo óptico onde tem o acometimento do glaucoma. Doutor, como está o meu nervo óptico? Seria uma terceira pergunta que eu orientaria vocês a perguntarem para o seu médico. Ótimo, doutora, maravilha. Então, são perguntas importantes. Só anotem, eu sugiro que vocês peguem uma caneta, um papel, para anotar. Eu estou com a minha aqui, ó, caneta aqui, papel, anotando tudo, tá? É muito importante. Mas vamos lá. Então, eu vou perguntar aqui para a doutora. Doutora, o que é glaucoma, na verdade? Muita gente se pergunta, se questiona, mas eu já ouvi falar, glaucoma, pressão, não sei o quê. O que é glaucoma, doutor? Explica aqui para essa população que tanto gosta de você, que tanto te esperou você chegar de Brasília, que tanto está aqui te aplaudindo, adorando assim a tua avaliação, adorando a tua entrada no mercado agora, depois de anos de preparação como nutricionista, como médica, como oftalmologista agora, mestranda pela UNB em Brasília e agora de volta para cá. Conta para nós um pouquinho, o que é glaucoma? Explica para a pessoa entender. Primeiramente, foi até bom, então, vou me apresentar, né? Eu sou a doutora Raiza Ellen. Eu voltei agora de Brasília, né? Passei 3 anos estudando só oftalmologia em Brasília. Tenho algumas áreas de atuação específica. Atuo muito no glaucoma, mas assim, não é a minha principal área, mas atuo basicamente na área de plástico ocular, de cirurgia refrativa e lente de contato. Mas quando a gente se forma oftalmologista, né, a gente tem que saber todas as áreas. E uma das subespecialidades é o glaucoma, que eu também atuo, mas se precisar de alguma avaliação mais especializada na clínica, a gente também tem outros especialistas, né? A doutora Stephanie, o doutor Vinícius, que são especializados em glaucoma. Então, eu sou a doutora Raizelli, estou me apresentando. Então, falando um pouquinho sobre o glaucoma. O que é o glaucoma? Glaucoma é uma doença que acomete os olhos, né? Precisamente o nervo óptico. Onde é que fica o nervo óptico, doutora? No fundo do olho. No fundo do olho, na retina, nós temos algumas estruturas. E uma delas, importante, é o nervo óptico. Então, o glaucoma é uma doença que acomete esse nervo, gerando uma lesão no nervo óptico. Lesão das fibras nervosas, que são fibras que fazem a comunicação com o nosso sistema nervoso central. Então, quem tem glaucoma tem alteração, tem lesão no nervo óptico, que é o nervo que fica atrás do olho. E existe também uma correlação, né, que é considerado um fator de risco, que é a pressão intraocular, que é a pressão do olho aumentada. Por quê? Quando a pressão do olho está muito aumentada, machuca mais esse nervo. Então, pode causar mais lesão no nervo óptico, que é considerado um dos principais fatores de risco, que é a pressão intraocular, que é nisso que a gente vai conduzir os nossos pacientes com glaucoma, tentando equilibrar essa pressão intraocular.
para não causar lesão nesse nervinho lá atrás no fundo do olho. Doutora, perfeito. Maravilha, deu para entender tudo. Então, eu pergunto a você. Você sabe, por exemplo, qual é a pressão do seu olho? Você, por exemplo, já tinha ouvido falar que a pressão do olho, que é totalmente diferente da pressão do sangue, não tem nada a ver. Você pode muito bem ser hipertenso ou hipertensa, de pressão alta, do sangue não tem nada no olho. Isso é muito comum, tá? Agora, tem uma coisa que é importante você notar. Do glaucoma, como a doutora falou. Essa lesão, ela ocorre de modo silencioso, doutora? Ou a pessoa que tem glaucoma, ela sozinha dá conta de saber se ela tem glaucoma mesmo ou não? Explica, porque nós temos alunos de medicina, nós temos alunos que acompanham a gente nos programas online, temos pacientes nas clínicas que nós temos, mas essa dúvida é comum a todas essas pessoas que participam e que são acompanhadas por nós. Então, acho que vale a pena você, doutora, compartilhar isso conosco e também com todo o Brasil que nos assiste nesse momento. Tem sintomas? O glaucoma, ele traz alguma coisa? A pessoa consegue entender que ela tem glaucoma sozinha por conta? É importante falar que, geralmente, a grande maioria dos casos, né, em torno de 80% a 90% dos casos, o glaucoma é assintomático, ou seja, sem sintomas. Então, o paciente ele não vai sentir sintomas quando ele tem glaucoma, a não ser que seja um caso mais agudo, que é o caso de glaucoma agudo, de ângulo fechado, que é um outro tipo de glaucoma. E aí sim, nesse caso, o paciente sente uma dor intensa, uma dor muito forte, sente náuseas, vômitos, mas isso é a minoria da população. De 80% não tem sintomas e uns 10 a 20% tem esses sintomas mais graves. Então, geralmente, na maioria da população, o glaucoma é assintomático. Por ele ser assintomático, o que é importante a gente fazer a avaliação frequente no seu médico oftalmologista. Para ele lhe examinar o seu nervo, avaliar como está o seu nervo, avaliar como está a sua pressão, avaliar se na sua família tem histórico familiar de glaucoma, que isso é um fator de risco muito importante, a questão da hereditariedade. E a partir dessa avaliação, a gente vai dar o diagnóstico. Realmente você tem glaucoma ou não, você não tem. E se tiver, a gente começa a fazer os exames e iniciar o tratamento. Só é importante falar que a grande maioria é assintomático. E poucos porcentos que tem esse caso de glaucoma agudo, com essa dor forte, turvação visual, sensação de náuseas e vômitos. Pouco por cento, mas existe sim um caso de glaucoma agudo que pode causar esses sintomas bem graves. E também é o seguinte, doutora, muito bem, perfeito. Então, não espere ter sintomas. No começo do glaucoma não tem nenhum sintoma. À medida que ele vai progredindo, avançando, a pessoa vai perdendo o campo de visão. Exatamente. Então, dá para a gente simular agora. Vamos lá, todo mundo aqui agora. Vamos lá, vamos simular a nossa visão agora, como se a gente tivesse glaucoma. Então, eu peço que vocês agora coloquem aqui as duas mãos aqui na frente. Doutora, pode me acompanhar se puder, viu? Botar aqui as duas mãos aqui assim, ó. Pode abrir assim, pessoal, ó. Faz um print, doutor. Faz um print aí dessa imagem que tá bonita aqui. Então, assim, ó. Você faz aqui, ó. As duas mãos assim é a pessoa com glaucoma leve. A mão vai ficando assim, glaucoma moderado. A mão vai ficando assim, glaucoma avançado. Então, a pessoa com glaucoma avançado, a pressão do olho muito alta, já destruindo o nervo óptico há muito tempo, a pessoa não enxerga o campo todo de visão. Ela enxerga só isso aqui, ó. Bem fechado. Exatamente. E, infelizmente, são pessoas assim que a gente ainda encontra, muito encontra, que usou óculos a vida toda e que achou que estava protegido só com óculos. E não tá. O óculos não protege de glaucoma. O óculos não protege a pressão do seu olho. Então, assim, ó, essa é a visão que a pessoa com glaucoma tem em estágio avançado. E nós não queremos que isso aconteça, e é irreversível. Essa visão não vai abrir mais. A perda de visão que ocorre no glaucoma, ela não volta mais. Ela é irreversível. Então, salve alguém com glaucoma. Oriente algum familiar seu. Compartilhe essa live agora, dá tempo, bem aqui no aviãozinho. Manda para seus familiares, manda lá no grupo do WhatsApp da família. Manda para as pessoas, porque essa informação pode salvar você e alguém de sua família. Glaucoma não dá sintoma, mas quando se manifesta já na fase final, essa visão fica assim, ó, tubular, tá ok? Doutora, vamos lá. E para a pessoa que, por exemplo, vamos pensar, uma pessoa que ela não sabe se tem glaucoma, não pode fazer consulta, não pode ir no médico e gosta muito da gente aqui na rede social, nos acompanha, já
faz tudo pra gente, assim, tá sempre próximo. Como é que essa pessoa pode saber se ela tem assim, um fator de risco? Se ela tem um risco aumentado de ter glaucoma? Como é que essa pessoa pode saber disso? Me diz, quais são os fatores de risco? Assim, como é que a pessoa pode pensar, poxa, eu posso ter? Não, eu posso não ter. Como é que funciona isso? Perfeito. Existem alguns fatores de risco que pessoas que têm esses fatores de risco têm uma maior probabilidade de ter glaucoma, né? O primeiro fator de risco Uhum. mais importante é a questão genética, a hereditariedade. E aqui eu já oriento todos vocês a perguntarem na família se tem algum caso de glaucoma na família. Porque se seu pai, Uhum. sua mãe ou algum parente seu, geralmente de primeiro grau, que são os parentes mais próximos, tiverem glaucoma, você tem o risco de ter 8 a 10 vezes mais do que uma população geral de ter glaucoma. Então, o primeiro dado é a questão familiar, genética, hereditariedade. Então, pergunte na sua família. Aqui alguém tem glaucoma? Então, pergunte. Esse é o primeiro fator de risco. Positivo, né? Hereditariedade e a genética. O segundo fator de risco muito importante é a idade. Geralmente o glaucoma, existem ou vários tipos de glaucoma, né? Até glaucoma em criancinha pequena, né? Que é o glaucoma congênito. Sim, é um tipo de glaucoma. Mas, no geral, o glaucoma mais geral, ele acomete geralmente idades acima de 40 anos. Então, de 40 a 45 anos são mais fatores de risco, né? Então, o segundo fator de risco é idade maior do que 40 anos, né? Terceiro fator de risco, história de traumas oculares, inflamações nos olhos, que a gente chama na oftalmologia de uveíte, né? Que são as secundárias. Então, pode ter paciente, São até coisas, não, outras muito coisas, assim. específico. Outras coisas, mas também pode. Um outro fator importante, muito importante, é a raça negra. Pacientes de cor negra, né? Cor negra tem um fator de risco maior para ter glaucoma e também glaucomas mais fortes, vamos dizer assim, mais severos, vamos dizer assim. E também uso de corticoides, pacientes que usam colírios sem prescrição médica, infelizmente acontece, aí inflama o olho, bateu o olho aí, usa o colírio com corticoide, não pode, se não tiver a prescrição do médico. Porque tanto o colírio quanto o remédio oral o uso de corticoide pode fazer com que aumente a pressão do olho, gerando glaucoma. Então, Doutora, basicamente é isso. o que é corticóide? Me dá um exemplo aí de um colírio para a pessoa que está nos ouvindo agora saber. Vá lá agora, pega o colírio que está no teu guarda-roupa aí, pessoal. Olha lá se o colírio tem corticóide. Que nome é para a pessoa entender, assim? Que tipo de colírio? Corticoide tem dexametasona, fluormetalona, são colírios à base de corticoide. É importante também orientar, Tóbaro, que às vezes tem uns colírios que a gente chama de colírios associados, que é o antibiótico junto com o corticoide. Como, por exemplo, Maxiflox D, ele tem tanto antibiótico quanto corticoide. Então é bom também ler, não só o nome de cima, mas o nomezinho embaixo. Se tiver qualquer coisa que tenha ONA, tem relação com corticoide. Fluormetalona, tá certo? Dexametasona. Então, observar sempre o nome do colírio. E só usar colírios à base de corticoide se for orientado pelo seu médico oftalmologista. Porque além de aumentar a pressão de forma incorreta, pode causar outras coisas, como herpes ocular, ceratite, outras coisas que pode ser temas de outras lives. Muito bom, pessoal. A gente vai já Bom, abrir para as fizer perguntas. Eu estou uma aqui pergunta selecionando, aqui, ó. aqui, anotando as perguntas. Pois é, a Eu gente estou vai já abrir respondendo. para perguntas. Vamos só continuar aqui na nossa live, nossa sequência, para que depois a gente Tem possa uma abrir para pergunta para lhe perguntas e poder fazer. responder. Doutora, faça a pergunta. Tá. Aproveitando, só que você me fez pergunta, agora eu vou jogar a pergunta para você, então. Aproveitando que a sua área, uma das suas grandes áreas de atuação, além de ser a retina, né, que é a parte do fundo do olho, é o diabetes. Você estuda muito sobre diabetes. E eu lhe pergunto agora, doutor Álvaro, existe uma relação entre glaucoma e diabetes? Qual é a relação? O paciente que tem diabetes tem maior risco de ter glaucoma? Tem algum tipo de glaucoma diferente? Explica um pouco para a gente essa associação, glaucoma e diabetes. Doutora, excelente pergunta. Claro que existe uma relação enorme. Eu até costumo dizer, a combinação desastrosa para a visão. Tem um vídeo meu do canal do YouTube, depois vocês podem assistir, a combinação desastrosa para a visão. Doutor Álvaro, você está falando palavra desastrosa? É para te alertar. Eu sou uma pessoa positiva, eu quero que você melhore, eu quero que você enxergue até o último dia de sua vida. Mas para você atingir esse objetivo, para você, eu falo isso para cada aluno, para cada paciente, para cada colaborador, para cada pessoa que está próximo de mim, para você que está comigo o tempo todo. Eu falo isso para você. É possível sim você manter a visão até o último minuto da sua vida enxergando bem.
Só depende de você, dos seus cuidados, do conhecimento que você precisa aprender. Agora, em relação ao diabetes e o glaucoma, é o seguinte, é muito simples a relação. O glaucoma pode causar, o diabetes pode causar um tipo específico de glaucoma, chamado glaucoma neovascular. É fácil de entender. Vamos lá. Diabetes atinge os vasos, corrói os vasos, sangra dentro do olho, entope a drenagem do olho, aumenta a pressão. A pressão aumentada aperta o nervo óptico e causa o glaucoma. Glaucoma neovascular. Glaucoma típico, glaucoma com pressões altíssimas, dores muito fortes, que leva à cegueira em boa parte dos casos. Então, entendo, tem muitos pacientes assim, pessoas que já chegam nessa situação, viajam 400, 500, 600 quilômetros de distância para poder consultar e para poder chegar a esse tratamento. Às vezes tarde demais. E a gente quer que isso não aconteça mais. As pessoas que participam do nosso programa, pessoas que acompanham com a gente, pessoas que seguem as orientações corretas e fazem a sua parte, conseguem evitar esse desfecho, conseguem ter luz nas suas vidas. E é isso que nós temos levado nos últimos meses, né? Quase um ano já que eu tenho feito lives, quase com uma boa frequência, levando conhecimento médico de qualidade para todos vocês. Então, doutora Raiza, eu espero ter respondido a sua pergunta. Glaucoma, sim, pode ser causado pelo diabetes. Quem tem diabetes tem 2 a 4 vezes mais chance de ter glaucoma. Isso é explicado em qualquer tratado de literatura. Então, você que tem diabetes, redobre os cuidados, porque o glaucoma também é uma ameaça para a sua visão. Maravilha, perfeito, doutor. Entendi completamente. Muito esclarecedora as suas respostas, excelentes. E eu tenho uma outra pergunta para você. Como você é um exímio cirurgião de catarata também, catarata é um outro probleminha da visão. E eu queria que você também explicasse, doutor. Qual é a relação de catarata com glaucoma? Quem tem catarata pode ter glaucoma. Quem tem glaucoma tem maior risco de ter catarata. Explique também essa relação. Qual é a relação entre catarata e glaucoma? São coisas diferentes? Explica pra gente. Doutora Raiza, é fantástico. Doutora Raiza, é fantástico. Então, assim, catarata é um problema de visão que ocorre geralmente em pessoas mais idosas. E o crescimento dessa massinha dentro do olho, que é a catarata, pode causar glaucoma. Então, você que tem catarata, tudo bem. Operamos, você fica totalmente curado, enxergando bem de longe e perto, até sem óculos. Perfeito, resolvido. Mas tem alguns tipos de catarata que, se não tratadas, se a pessoa realmente for, digamos, tolerante a não fazer a cirurgia, acaba que essa catarata vai crescendo, essa massinha branca vai crescendo dentro do olho e vai entupindo, obstruindo os canais de dentro do olho, vai liberando fragmentos que vão inflamando o olho por dentro. E essa inflamação de dentro dos olhos causa o glaucoma. Glaucoma facolítico, glaucoma facomórfico, que é um glaucoma que aumenta a pressão de dentro dos olhos. Então, entenda, pessoal, catarata pode causar glaucoma, mas glaucoma não pode causar catarata. Você entendeu? Catarata que não é operada fatalmente leva ao glaucoma. Então, dá para tratar catarata enquanto dá tempo. Hoje nós estamos num dia muito especial, que é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, que uma vez que leve a perda de visão, ela não volta mais. É triste uma pessoa chegar na clínica, né, doutora? Doutor, eu vim aqui para resolver meu problema de visão. Viajei 500 quilômetros. Isso é muito comum. Vem do interior do estado, vem de outros estados para cá para consultar com a gente. Doutor, eu pago o que for para poder ficar bom da visão. Mas quando a gente vai olhar, a pessoa tem glaucoma. E o glaucoma já total. O glaucoma é tão grave, pessoal, que não tem recurso no mundo ainda, infelizmente, que consiga reverter um quadro de glaucoma, que consiga recuperar uma visão perdida pelo glaucoma. Então é por isso que a gente, nesse momento aqui, nessa noite tão especial do dia 26 de maio, nós retomamos aqui nossas lives para compartilhar esse tempo com vocês, para alertar tamanha gravidade é essa doença, tá bom? Para você entender. Doutora, explica os exames. Que exames são importantes para a pessoa conduzir, para a pessoa ser acompanhada pelo glaucoma? O que a pessoa tem que fazer? Como é que funciona isso? Descobriu que tem glaucoma, e agora? Em primeiro lugar, para descobrir que tem glaucoma, tem que fazer que tipo de exame? Perfeito, doutor. Excelente pergunta. Hoje, inclusive, eu respondi essa pergunta de um paciente que me fez hoje. Doutor, eu tenho um glaucoma, e agora? O que eu faço? Então, o primeiro passo, como eu lhe orientei,
é você se consultar com o seu médico oftalmologista e ele vai lhe examinar, vai examinar o seu nervo, vai avaliar se seu nervo tem características de lesão glaucomatosa e também vai medir a sua pressão intraocular. Então, esse é o primeiro passo, é a avaliação do nervo com a pressão intraocular. Esse é o primeiro exame que a gente fala, que é o exame físico, é o exame clínico, o exame médico. Depois do médico desconfiar, esse nervo está diferente, essa pressão está muito alta, então esse paciente tem um histórico familiar positivo, é um paciente de cor negra, já usou corticoide, então tudo isso chama a nossa alerta, né? Nós médicos na hora do atendimento. Chamou a atenção, agora a gente passa para o segundo momento, que são chamados exames complementares. O nome diz, é o exame que vai complementar a suspeita nossa, né? A suspeita médica. Então, a gente solicita alguns exames, como um exame chamado retinografia, não sei se alguém já fez esse exame, que é o exame da foto do nervo. Então, a gente chama de fotodocumentação na medicina. A gente vai documentar o tamanho desse nervo, o tamanho da escavação do nervo. E a gente vai ficar documentando essa evolução. Esse é o primeiro exame, retinografia. O segundo exame muito importante, que é a campimetria ou campo visual. É um exame que você vai colocar o queixo, né, num aparelho, e ele é uma cúpula. É um campo visual, certo. Exame chamado campo visual. Qual a importância desse exame, doutora? É um exame que vai avaliar como está o seu campo de visão periférico, né, nos 300, 180 a 360 graus. Então, ele vai avaliar toda a periferia. Como o doutor Álvaro falou, o glaucoma ele vai acometendo a periferia até chegar no centro e causar uma tubulação na sua visão. Sua visão fica formada de um tubo. Então, a gente vai avaliar através desse exame, campo visual. Esse é o segundo exame. E o terceiro exame, que é considerado o principal, que é o padrão ouro, e que a gente, graças a Deus, tem disponível nas nossas duas clínicas, é o exame chamado OCT, que é uma sigla que significa tomografia de coreológica. E esse é o exame mais específico, é o exame ouro. Esse exame a gente avalia como está lesionada essas fibras nervosas, o quanto que já acometeu o seu nervo e quanto o seu nervo está machucado. Então, esse é o exame fundamental e ele é considerado um dos principais para a gente diagnosticar e fechar o glaucoma. Depois que a gente faz todos esses exames, aí a gente junta todos e aí fecha o diagnóstico se tem ou se não tem glaucoma. Doutor Álvaro, muito importante falar que esses exames do glaucoma não é feito só uma vez. Existe um acompanhamento. Todo paciente com coma, ele tem que ser acompanhado. Em vez de ser só uma vez ao ano, tem que ser de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, dependendo do estágio que está o seu glaucoma. Então, esses exames, eles são retidos juntamente com a avaliação médica. Muito importante falar isso, o acompanhamento. Perfeito, doutora, muito importante, parabéns. Doutora, e o tratamento? Quer que eu fale ou você fala? Eu já ia litar, só a doutora tá respondendo, né? Eu vou lhe perguntar agora, como eu sei que já fiz os exames, a pressão tá alta, tá 30, meus exames mostraram que eu tenho um glaucoma, como é que eu trato? É só cirurgia? Tem alguma outra coisa para ser feita? Responda lá, doutor Álvaro. Obrigado, doutora. Pessoal, anote no papel. A pressão do olho normal é de 10 a 20 milímetros de mercúrio. 10 a 20. Se você estiver acima desse valor, tá alta. Se estiver abaixo, tá ótima, tá mais baixa. Quanto mais baixa, melhor. Agora vamos lá. Para você tratar o glaucoma, você precisa usar colírios. Assim como comprimidos que você usa para baixar a pressão do sangue, você usa colírios para baixar a pressão do olho. Só que esses colírios são caros, pessoal. Infelizmente, às vezes a pessoa deixa de tratar por conta da questão financeira, de quão caro, de quão impacto econômico que existe isso na vida de uma pessoa. Então, por isso que tem que cuidar desde já. Por isso que foram criadas hoje outras alternativas também. Pode aplicar laser, de repente. Você pode, em último caso, fazer uma cirurgia. Mas sempre a gente deixa esse estágio de tratamento com cirurgia mais reservado para casos avançadíssimos, resistentes ao uso do colírio. Então, o tratamento seu, de alguém da sua família, vai ser com colírio. Agora, é importante lembrar e frisar que tem várias classes de colírio. São 4 tipos de colírios de substâncias específicas que vão agir para baixar a pressão do olho. Ah, doutor, entendi agora. Glaucoma, a pressão do olho aumentada, que comprime o nervo óptico, tem que baixar a pressão com colírio. Isso. Só que tem que usar o colírio do jeito certo. Se pingar o colírio errado, não faz efeito. Gastou, investiu, consultou, fez exame, entendeu o tratamento e agora não está fazendo efeito porque está pingando o colírio errado. E parece simples, mas não é.
Colírio tem que ter uma técnica para pingar, tá? Pode depois do canal do YouTube aprender, baixou aqui e pingou o colírio. É importante para você saber que você precisa, ó, baixou aqui, pessoal, enchilou uma gota de colírio, fechou os olhos por 1 minuto, comprimiu essa região aqui, ó, apertou, tá? Para poder o colírio permanecer mais tempo na superfície do olho e ser absorvido. Você sabia disso, pessoal? Você sabia ainda mais uma coisa? Você sabia que a pressão nossa do olho, ela deve ser medida preferencialmente pela manhã, que é o momento que ela está mais alta durante o dia? Você sabia disso? Então, sempre quando for medir a pressão, alguém medir para você, no caso o médico, a gente, vai medir pela manhã. É o mais importante, porque vai flagrar o momento de mais alta durante o dia. Tá bom? Doutora, eu acho que agora a gente vai poder responder as perguntas, né? Que a gente está chegando já no final da nossa live, pessoal. Então, quem ainda não compartilhou, então vai agora e compartilha aqui, pessoal. Compartilha aqui no aviãozinho, aperta, manda para mais pessoas. Ou então aperta nos 3 pontinhos aqui embaixo, copia o link e vai lá no WhatsApp e cola para as pessoas, cola nos grupos, cola com os amigos que você sabe que precisam ouvir essa mensagem nossa, tá bom? Então vamos lá. E, doutor Álvaro, uma coisa interessante também é falar sugestões de live, se eles quiserem, fique à vontade. A gente está aqui para contribuir, para ajudar, dar informação. Então, assim, fique à vontade. Pode entrar no Instagram aqui da clínica, ou no meu Instagram pessoal, ou do doutor Álvaro, pode perguntar, doutora, faça uma live sobre isso. A gente vai com o maior prazer fazer. O que vocês quiserem, a gente está aqui para orientar, para dar informações de qualidade para vocês. Doutora, isso mesmo, pessoal. Você vai lá no Instagram da clínica, @Clínica da Saúde. Temos já 2 unidades, graças a Deus. Em breve a terceira. Pessoal, Cleonice aqui perguntando. Doutor, eu não enxergo nada sem óculos. O que eu posso fazer? Em relação ao glaucoma, será que tem relação entre não enxergar sem óculos e glaucoma, doutora? Tem aqui uma outra pergunta também do Juliard. Qual o primeiro sinal de alerta para que a pessoa possa estar com glaucoma? Tá? Isso aqui eu posso responder. Então, o sinal de alerta é você ter um histórico familiar. É alguém da sua família ter glaucoma. Porque sintoma não vai aparecer. Não vai dar dor, não vai dar coceira, não vai dar embaçamento na visão, não vai apresentar nada. O que vai apresentar é histórico familiar. Se algum familiar teu tem glaucoma, ligue o alerta, meça a pressão do seu olho e faça o fundo de olho, Juliar. São os 2 sinais iniciais de que você pode ter glaucoma, tá bom? Então não espere sintoma, não espere mancha, nada disso, tá bom? Doutora? Vamos lá. Aqui fala aqui, ó. Doutor, do lado direito já está grau 7. O que isso quer dizer? Quem tem miopia, ou seja, quem tem dificuldade de ver de longe, tem maior chance de ter glaucoma. Então, você sem óculos, sem nada, sem óculos, sem lente de contato, você está tendo dificuldade de enxergar de longe, você tem miopia, então você pode ter um risco aumentado para ter glaucoma. Mas esses 2 exames é que vão garantir se você tem ou se você não tem glaucoma. Já voltou normal. Então, nesse caso aqui, ó, é a pressão do olho e o fundo de olho, que é o mapeamento de retina. 2 exames simples, básicos, que conseguem ver, tá ok? Vamos lá. Mais perguntas aqui sobre Nabiana. Doutora Raiz, doutor Álvaro, boa noite. Minha mãe está mandando um abraço para vocês. Um abraço para a dona Lúcia, a mãe da Nabiana, nossa paciente que eu operei, uma pessoa muito querida que é nossa amiga, nossa aluna também, a mãe da Nabiana. Um abraço, Nabiana, também. Aqui é a enfermeira Carmen. E para as pessoas que você conhece, que você gosta, porque glaucoma cega. Cega. Mas a maior cegueira é do conhecimento, é não entender. Então, glaucoma, você não vai sentir nada. Meça a pressão do olho. Bota aqui quem sabe quanto está a pressão do seu olho. A minha está 12. Vê quanto é que está a sua pressão do seu olho. Meça a pressão do seu olho. Pode ir lá na clínica medir, a gente libera para vocês. Vai lá, mede a pressão do olho de vocês. É rápido, é fácil. Dá até para estimar a pressão. Fecha o olho aí, pessoal. Ó. Aperta assim, ó, um pouquinho, ó, sem muita força. Ó. Só para sentir aqui, ó, o tônus. Sentir aqui, ó, como que está a consistência do olho. Quando a pressão está muito alta, parece com a consistência de uma testa aqui, ó, dura. Quando ela está normal, ela parece com a consistência de um nariz, molinho. Deu para entender? Assim funciona a magia da medicina. Por isso que a gente é médico, a gente é apaixonado por isso aqui. A gente gosta de pessoas, a gente ajuda a gente todos os dias. A gente acorda para realizar sonho de outras pessoas. E é isso que nós fazemos. E por isso que, graças a Deus, as pessoas têm nos acompanhado, têm crescido, porque as pessoas querem isso. Querem esperança, querem cuidado e querem muito afeto.
Porque isso que a gente não economiza, né, doutora? A gente não economiza afeto para as pessoas, tá bom? Doutora, pergunta Afeto, que a dona... cuidado, orientação, tudo. Exatamente. Exatamente. Doutora, aqui, ó. Maria do Carmo, ela está perguntando, doutora, glaucotrate tem corticoide? Ah, quem perguntou? Maria do Carmo. Ah, excelente pergunta, Maria do Carmo. Muito obrigada por sua pergunta. Fique à vontade para fazer outras perguntas. Interessante essa pergunta. O glaucotrate é um dos utilizados para tratar o glaucoma. Ele não tem de glaucotrate, é o nome da marca, né? Vamos dizer assim. Mas a substância do O glaucotrate timolol. presente no glaucotrate exatamente, é o timolol, que é uma das medicações utilizadas no tratamento do glaucoma. Então, pelo contrário, glaucotrate não tem corticoide. Pelo contrário, o glaucotrate é um colírio para tratar o glaucoma. Ele é a base de timolol, uma das 4 medicações que são utilizadas para controlar a pressão intraocular. Ótimo, doutora. Maravilha. Temos aqui uma pergunta aqui do Stories, que é, doutor, gostaria de saber o que eu faço para controlar coceira nos meus olhos com o Covid. Meu Deus, doutora, por que o olho coça? A pessoa está perguntando aqui no Stories. Interessante pergunta. Na verdade, assim, várias coisas podem justificar a coceira nos olhos. Pode ser desde uma alergia ocular, pode ser também uma blefarite, que é uma inflamaçãozinha na base dos cílios, pode ser uma conjuntivite viral, conjuntivite bacteriana. Então, várias coisas podem estar justificando essa coceira nos olhos. Primeira coisa, a gente tem que realmente avaliar, né? Num aparelhinho chamado lâmpada de fenda no consultório, que a gente vai examinar seus olhos como se fosse um microscópio, que a gente consegue ver todas as estruturas do seu olho. E a gente vai identificar o que está causando essa coceira. Se é uma alergia, se é uma blefarite, e de acordo com a causa, cada uma da causa a gente vai tratar de acordo com a causa. Então, várias coisas podem... Mas, doutora, maravilha. Mas já posso lhe dar uma orientação que não vai... Vamos lá, doutora. Maravilha. Aqui tem também a dona Elba. A dona Elba está falando, doutora, boa noite, quanta explicação excelente. Parabéns, doutora, tá te parabenizando aqui. Dona Elba Alves. Dona Elba, ok? Aqui tem também a dona Josélia Rosa. Doutor, boa noite. Posso usar colírio Lacrilax todos os dias, doutora? Ela pode usar? Lacrilax. A mesma coisa do glaucotrate. Lacrilax é o nome da substância, né? A substância... A substância não, o nome da marca. A substância é chamada carmelulose sódica, né? O que é isso, doutora? Nada mais é do que um lubrificante. Para lubrificar os olhos, diminuir os sintomas de ardência, de olho ressecado. Então, a carmelurose é um lubrificante. Esse, sim, pode ser usado, né? Mas assim, não de forma excessiva, né? Até no máximo 6 vezes ao dia você pode estar pingando uma gotinha em cada olho. Uma orientação interessante, doutora, que eu dou muito aos meus pacientes é que a capacidade do nosso olho é só uma gota apenas, né? Porque a gente quer botar bastante colírio, bota e só desperdiça. Então não precisa, a capacidade do nosso olho é só uma gota. Então uma gotinha em cada lado é suficiente para lubrificar os olhos. Perfeito, pessoal. E assim, buscar a causa, né? Porque esse colírio é paliativo, é só para lubrificar. Tem que saber por que o olho está seco. Tá tomando Rocutan? É porque está ficando muito tempo em tela de celular, está assistindo televisão, muita coisa, trabalhando muito em computador. É porque está usando colírio para glaucoma, que resseca o olho, deixa um pouquinho irritado. É porque, digamos, por exemplo, tem alguma doença autoimune. Tem que buscar a causa do olho seco e não ficar só usando colírio sem pensar. Porque, ó, tem também alguns alimentos, e é assunto para outras aulas, para vocês entenderem. Tem alguns alimentos que aumentam a produção de lágrima no olho, o pessoal entende. Comida que você passa a ingerir, coloca na dieta, e você começa a produzir lágrima o tempo todo. E não é cebola, viu? E não é cebola que faz lacrimejar. É outro alimento, tá bom? Vamos lá, pessoal. Temos aqui a Maria Santos. Doutores, como medir a pressão do olho? Existem 2 maneiras de medir. Você pode medir com um tonômetro, que é um aparelho que mede com um soprinho no olho, ou você pode medir no consultório com um aparelho com uma lâmpada azul, que toca no olho. Hoje em dia tem medido mais com a pressão, com o ar, com o sopro, porque evita o contato com o olho devido à questão da Covid, tá? Então é muito interessante assim. Isso é feito pelo médico dentro do consultório. A gente mede pressão todos os dias, não sei, centenas de vezes, porque é muito volume, muitas pessoas que precisam saber quanto está a pressão do seu olho, tá bom? Será um prazer ajudar a dona Maria. Aquele teste que eu falei é só uma estimativa, não dá para precisar, mas o exame médico mesmo é que precisa, tá bom?
Aqui tem a enfermeira. Doutor, enxaqueca tem fator relacionado com o aumento da pressão do olho? Uma boa pergunta, interessante. A enxaqueca, no caso, sim, a enxaqueca pode ser um fator de risco para o glaucoma. Diminui o fluxo sanguíneo para a cabeça do nervo óptico e, consequentemente, o nervo fica sem oxigênio, ele morre aos poucos. Você imagina um nervinho aqui, ó, sofrido daqui, ó, um nervo aqui, ó, apertado, comprimido por dentro do olho e chegando um pouco sangue pela enxaqueca. Então, o que acontece? Ele fica isquêmico, ele fica sem sangue. Ele pode morrer rapidamente, tá bom? A enxaqueca tem, sim, relação com glaucoma. A apneia do sono, roncar à noite, tem muita relação com glaucoma. Se você ronca à noite, meu Deus do céu, seu nervo está sofrendo à noite. Tem que procurar corrigir isso aí, tá bom? Aqui nós temos Laura, os melhores. Obrigado, Laurinha. Laurinha só cresce na clínica. Parabéns, Laura, parabéns. Aqui temos Ziane e Helena. Gratidão, queridos. Obrigado. Saudade das lives. Vamos voltar às lives, viu? Às quartas-feiras aí, pelo Instagram da clínica, nós iremos voltar com as lives aí para vocês e para ajudar a população, não só do nosso querido Maranhão, mas também de todo o Brasil, tá bom? Que estão aí sofrendo com problemas de visão. Se depender da gente, do nosso esforço, da nossa dedicação, a gente vai conseguir superar isso juntos, fazer as pessoas enxergarem bem, terem cuidado correto com a visão, serem felizes, porque é isso que importa, tá bom? Vamos lá. Doutor, até quando tem que usar o timolol? Pergunta aqui da Chayenne. Responda, doutora, para a Chayenne. Excelente pergunta, Chayenne. Muito interessante. Tudo isso depende da sua avaliação, né? Do seu acompanhamento com o seu médico oftalmologista. E aí a gente vai ficar avaliando se só com o timolol é suficiente para ter, porque existe um conceito no glaucoma chamado de pressão-alvo. Cada paciente não é uma pressão igual para todo mundo. Depende do seu nível do seu glaucoma. Se o seu glaucoma é muito avançado, aí ele tem que ter a pressão bem mais controlada, geralmente em torno de 12. Se você tem um glaucoma moderado, pode ficar em torno aí de 14. E se for um glaucoma bem leve, até 16. Isso é uma média que existe. Então, de acordo com o tipo do seu glaucoma, a gente vai ter que ter uma pressão-alvo para poder atingir essa pressão. E aí, até quando usar o timolol? A gente vai ficar avaliando nas consultas, né, frequentemente. Tá com a pressão-alvo, tá com a pressão boa? Mantém o timolol. Não tá boa? A gente pode acrescentar outros colírios para poder controlar mais a pressão. De modo que vai chegar um ponto, assim, casos já bem avançados, que você vai usar os 4 tipos de colírio para o glaucoma e a pressão ainda vai continuar alta. Aí, nesses outros casos, que já usando os 4 tipos de colírio não controlar, aí a gente lança a mão de outras formas para controlar, como laser ou cirurgia. Mas o timolol vai usar à medida que a sua pressão estiver controlada, a gente vai mantendo, vai acrescentando, mais ou menos nesse estilo. Tá certo, Chayenne? Doutora, então é isso. Se tem mais perguntas aqui, a gente vai precisar terminar, pessoal. E eu agradeço muito mesmo a doutora Raiz. Tem aqui todo mundo agradecendo. Obrigado de coração, saudades, anjos da visão. O pessoal nos chama muito de Dona Odete, ó. Dona Odete aí. Odete Brandão, mãe de Simone, mãe da Simone. Beijo, Dona muito Odete. Bom. Saudade da Simone. Beijo da Simone também. Chayenne também, Yasmin. Pessoal, Marineude também. Marineude. Geraldo, dona Marineude também. Pessoal, é isso aí. Então a gente agradece muito vocês, muito mesmo. Pessoal, obrigado mesmo. Quem ainda não compartilhou, compartilhe, porque a live vai ficar gravada. Vai dar para as pessoas assistirem ainda. Então, só uma mensagem para casa para vocês. O que é? Glaucoma. Nesse Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, eu vou deixar uma mensagem, mas vou deixar primeiro a doutora se despedir. Doutora, muito obrigada por tudo. Suas considerações finais. Eu que agradeço. É sempre um prazer enorme estar aqui conversando um pouquinho, dando orientação relacionada aos olhos. A gente está aqui para ajudar. Fique à vontade para fazer qualquer pergunta no nosso Instagram, no Instagram da clínica, no Instagram do Dr. Álvaro, no meu. O que vocês quiserem, estar aqui para ajudar, para contribuir. A gente, né, Dr. Álvaro, a gente 6 anos de medicina, 3 anos de oftalmologia, 9 anos estudando, formado, e contribuir, compartilhar todo esse conhecimento para vocês. E é uma honra, fique à vontade, estou aqui para ajudar. E é isso, fique com Deus. E uma consideração final. Pergunte ao doutor quanto é que está a pressão do seu olho na sua consulta. Perfeito, doutora. Parabéns, parabéns mesmo. Muito obrigado pela sua participação. E estamos felizes, né? Aqui na Clínica da Saúde, levando a oftalmologia de excelência ao alcance de todos. Eu agradeço muito nesse Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Eu deixo aqui uma mensagem de reflexão para você. Qual nota você daria para a sua visão?
hoje, qual é a nota que você daria para o cuidado que você está tendo com a sua visão? Antigamente a desculpa, mas eu não vou demorar para consultar. Agora está tudo aqui, ó, na rede social. Você pode vir, você pode perguntar. Aqui na minha rede social privada, pode ir lá na clínica, adiciona agora a Clínica Olhar Saúde. Clínica, meu Deus do céu, uma coisa, um sonho nosso que se materializou em realidade e que cresce cada vez mais porque realiza sonho de mais pessoas. Faz pessoas enxergarem o mundo melhor, faz pessoas acreditarem, faz pessoas ter fé. Ter uma equipe de 18 colaboradores, pessoas que motivadas, interessadas, querendo crescer, querendo levar saúde e visão para as pessoas. Então, eu tenho certeza, total convicção, que nós vamos mudar essa realidade da oftalmologia do Brasil todo, através da esperança, através do carinho, do cuidado que nós temos com todos vocês. Então, podem ter certeza que não só glaucoma vai ser eliminado da vida de vocês, mas também outras doenças da visão, como diabetes, que é minha área específica, catarata, doenças na retina, ceratocone, qualquer problema de visão que você identificar, e nós vamos te ajudar para isso. Rapidamente, você vai conseguir intervir. E nós vamos te ajudar. É muito mais do que medicina, é muito mais do que oftalmologia. Estamos falando de gente, de cuidado com pessoas. Vocês podem acreditar que nós vamos fazer você enxergar até o último dia da vida de vocês. Tá bom? Pode contar conosco, comigo, com a minha esposa, com os outros médicos da nossa clínica, são 9 já, e também com todas as pessoas que compõem o nosso corpo clínico, nossos colaboradores, nossos pacientes. Tá bom? Muito obrigado a todos. Se tiver alguma dúvida, manda depois lá aqui no inbox, que nós iremos responder a todos vocês. Então, cuidado com a visão. Estamos aqui para te ajudar. Pode contar conosco. Um abraço. Doutor, obrigado. Um abraço, boa noite, fique com Deus.